nós estamos hoje no quarto elo hoje? Sim. O que nós já falamos nessa jornada para o nosso projeto de vida? Nós falamos muitas coisas. Primeiro, que nós temos que escrever o que nós queremos fazer. Temos que ter um projeto, temos que ter um plano. Nós temos que saber o que nós vamos fazer com os próximos 365 dias de um ano que Deus está colocando à nossa frente. Amém? Só que aquilo que nós queremos fazer, estou recapitulando para entrar no tema de hoje. Nós precisamos, em primeiro lugar, colocar os nossos joelhos no chão. Orar a Deus. Nós precisamos colocar a nossa dependência em Deus, para que nós possamos receber dEle a vitória sobre os nossos projetos. Porque aprendemos que fomos criados para algo específico. Fomos preparados por Deus e capacitados nele para algo extraordinário, que nenhum outro pode fazer. E que os nossos projetos, por mais perfeitos que sejam, eles podem dar errado, mas um plano de Deus jamais vai estar equivocado e um plano de Deus vai se cumprir. Deus te fez com esses dons, Deus te fez com esse temperamento, Deus te fez de forma intencional para que você pudesse brilhar como ninguém brilha, porque o que Deus fez em você vai se manifestar através de você e vai ser bênção na vida de outras pessoas. Depois nós aprendemos que nós precisamos empenhar o nosso coração a descobrir o que Deus quer de nós. Gente, Deus não quer só pastores, não. Deus precisa de vereadores, Deus precisa de senadores, Deus precisa de políticos, Deus precisa de médicos, Deus precisa de advogados. Por quê? Porque nós somos levantados para solucionar um problema. Existem problemas aí espalhados pela sociedade, na área da medicina, na área da advocacia, na área da ciência. E Deus, Ele vai levantar um de nós a quem Ele já capacitou para se erguer como um grande advogado, para se erguer como um médico extraordinário. Só que muitas vezes nós matamos os projetos de Deus ou atrasamos os projetos de Deus, porque nós olhamos as coisas no âmbito natural e nós já aceitamos a impossibilidade de se tornar real aquilo que nós sonhamos por conta das circunstâncias, por conta das condições, por conta das maldições, são palavras negativas que nós recebemos ao longo da vida. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus escreveu, ninguém pode parar. Não importa qual seja a circunstância ou a dificuldade, não é porque Deus não quer que você tenha. Passamos por processos, lembra da mensagem? Somos processados. Nós somos, eu vi algo interessante essa semana sobre tribulação, e eu entendi. Tríbulo, sabe o que era o tríbulo? Tríbulo era uma ferramenta que antigamente se usava para passar no trigo. E o tríbulo, ele passava em cima do trigo e separava a palha, e separava os ramos para ficar somente o trigo. Então, por isso o apóstolo Paulo diz: se alegre nas tribulações, porque os tríbulos de Deus vão passar sobre nós, mas não vão para nos destruir. Os tríbulos vêm sobre nós e aquilo dói, mas é porque Deus vai extrair o melhor que nós temos e vai jogar aquele trigo fora. Então, não olhe para as circunstâncias, por favor, com os olhos de que você está sendo castigado, com os olhos de que Deus te abandonou, porque Deus te esqueceu. Não, Deus está trabalhando em você, Deus está gerando em você a perseverança. Se hoje nós recebemos aqui essa homenagem como igreja, vocês sabem quantas vezes nós estivemos com aquela batalha tão grande, né? Aquele tríbulo passando e passando e passando,
em cima de nós a tribulação grande, a luta grande, mas nós permanecemos. E aquele que permanece aparece, porque quem desiste nunca vai chegar no seu destino. Quem está entendendo? Por que não aparece? Porque não permanece. Permaneça. Permaneça. Deus está gerando dentro de você aquilo que você precisa saber. Ó, vou dizer um negócio para você e é certo, e daqui já vou entrar na minha mensagem de hoje. Existem coisas que Deus pôs em nós, que nós não sabemos que estão lá. Nós não temos noção que elas estão lá. É na hora dos processos, é na hora do tríbulo, a tribulação sobre nós, é que nós vamos descobrir o quão forte nós somos, o quão resiliente nós somos, o quanto nós temos de coragem, porque muitos de nós têm medo de pisar em territórios novos, mas quando nós estamos sendo tratados por Deus, Deus mostra que nós somos mais fortes do que a gente pensa. Nesses processos que Deus está dando para você, pode ter certeza que Deus está mostrando o gigante que você é nele, em nome de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos é, precisamos saber exatamente o que nós queremos. Nós precisamos saber o que queremos. E nós temos que colocar um projeto diante de Deus que represente Deus. Porque se eu quero que Deus assine o meu projeto, quem quer que Deus assine o teu projeto? Deus não assina qualquer coisa, não. Oscar Niemeyer, se fosse vivo, assinaria qualquer projeto? Porque se assinasse, podia sujar seu nome. Como um homem como Oscar Niemeyer vai assinar um projeto desse? Deus só assina fé. Mas não é fé no teu braço, nem na tua força. Porque eu escrevo segundo o meu Pai. Porque o meu Pai é o Deus do impossível. Se você tem esse desejo, foi Ele que colocou em você. Se você tem esse sonho, lá desde pequenino, é porque Deus plantou ele em você. E você precisa fazer um sonho na grandeza. Olha, eu tenho 10 mil guardado. Eu quero comprar um carro de 16. É um projeto de vida isso? Não, isso aí é uma luta. Uma batalha. Você compra um por 16 e vai gastar mais 15 para ajeitar ele. Já ficou por 30, é verdade ou não é? Não, eu quero comprar esse carro aqui. Por quê? Porque esse vai servir assim, assim. Então, seja muito específico. E você precisa ver. Porque o que você vê, você gera. Lembra lá de Jacó? Que Jacó, quando foi desafiado, que as ovelhas tinham que nascer listradas, gente. Ovelha listrada. O desafio de fé malhada, depois as brancas, agora as listradas. O que Jacó fez? Pegou as varinhas, colocou listrinha, pôs na frente para elas comerem e olhar as varinhas. Nasceu as listradas. Aquilo que você vê, você gera. Aquilo que você consegue enxergar, você chega. Tudo que você conseguir enxergar, tudo que você conseguir visualizar, você chega. Não importa o que seja e aonde seja. Alguém olhou para a lua e disse, vou pisar lá. E o homem pisou lá. Incrível, né? Alguém olhou para o telefone e disse que bom seria se tivesse um telefone que a gente pudesse levar para tudo quanto é lugar sem fio. Chegamos lá. Chegamos lá. Já parou para pensar? Que coisa o homem tem, o que você conseguir enxergar, você pode criar. O problema é que a gente não enxerga o que a gente quer, mas a gente só enxerga o que não quer. E a gente não fala do que a gente quer, a gente fala só das batalhas e lutas na nossa vida que nós não queremos mais.
Então, se nós não mudarmos a nossa prosa, se nós não começarmos a andar com pessoas vitoriosas, se nós não mudarmos a nossa gangue, cada um de nós tem a gangue dos pastor positivo, dos pastor negativo, tem uns que dá até dó, né? Oh céus, oh vida, você pode encontrar em qualquer lugar, no melhor restaurante, como é que você está? Estou na prova, estou na luta, eu estou na vitória, eu estou vencendo em nome de Jesus, amém? Então você tem que mudar as pessoas, lembra que eu falei isso muito forte semana passada? Você tem que andar com gente que te leve ao teu destino, e não que te derrube, que te castre, que te destrua. Quem já está com o seu projeto já escrito na folhinha, como eu falei a semana passada? Ah, olha que lindo, tem 3 pessoas aí, 4 com o pastor Cates, meu Jesus amado. Quem já está? Levanta a mão aí que eu quero ver. Aí, vocês vão receber hoje e nós vamos entregar a semana que vem. Tem 2 lados no projeto. Num lado está escrito vontade de Deus para a minha vida. Ah, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Comece por ali, ó. Comece por ali, ó. Aquele ali é o ponto de partida para você chegar aqui, ó. Comece ali. Não precisa você saber se você vai ser pastor, se você vai ser obreiro, se você vai ser engenheiro, se você vai ser deputado, se você vai ser senador da República. Comece por ali. Ali é a largada. Aqui é o destino. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que jamais chegou ao coração do homem, é o que ele preparou para você. Mas se não der a largada, não espere que Deus vai fazer por você aquilo que você não deu largada. Ganhar almas para Jesus é o passo principal, é a missão da igreja. E se nós não fazemos isso, nós construímos a nossa casa sobre areia. Por quê? Porque estamos construindo em desobediência. Nós podemos ganhar almas na panificadora, no mercado, no açougue, podemos ganhar no campo de futebol. Pode, claro que pode. Em qualquer lugar que você esteja. Não precisa você parar com a sua vida, mas enquanto você vive, você pode falar dele. E quando você fala dele, ele vai revelando ele em você e te levando para as coisas grandes, porque ele diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas ele vai nos acrescentar. A gente fala muito que vai comprar. Fala ou não fala? Vou comprar, vou comprar. Vou comprar. Eu não falo, vou comprar. Meu pai vai me dar. Meu pai vai me dar. Meu pai vai me dar. Porque a Bíblia diz, tudo o que pedires ao Pai, se acreditar no teu coração, será feito. E o Pai disse, se você estiver comigo e eu estiver em você, você vai pedir tudo que você quiser, e eu estou com ele, e ele está em mim, então eu peço. Eu não digo que eu vou conseguir algo. Eu digo, meu Pai vai me dar. E eu creio que ele vai me dar, e ele me dá. Porque ele é abençoador daqueles que o buscam. Ele ama presentear aqueles que o buscam, mas nós fomos ensinados a economizar para comprar. Tem nada a ver, não tem nada de errado economizar. Todos nós temos que ter aquela parte guardada, né? 10% para o Senhor, 10% para as minhas reservas. Tem alguns que guardam 20% para as suas reservas, para poder investir no futuro, tranquilo, sem problema. Isso faz parte de ser prudente. Mas não quer dizer que o que você vai guardar dos teus 20% é o que vai pagar aquilo que você sonha. Porque o favor de Deus não se mede. Puxa, as bênçãos do Senhor que enriquece o homem. E quando Deus quer levantar uma pessoa, gente, você não tem noção do que Deus pode fazer. Primeiro passo, escolha as pessoas boas, escreva um projeto do tamanho de Deus, fale com os especialistas, pesquise o que você quer, para você se inteirar do que você quer, saiba usar bem as tuas palavras. Mas eu quero usar a vida de Abraão. Abra para mim em Gênesis, capítulo 12, versículo 7, versículo 8. Abraão, durante a sua caminhada com Deus, ele tem algo nele que me chama muito a atenção. Tem algo em Abraão que mexe com o meu coração e com certeza mexe com o coração de quem quer que esteja com ele, né? Deixa eu ler aqui, Gênesis, capítulo de número 12,
versículo 7 e versículo 8. Vamos aqui. 12, versículos 7 e 8. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra a seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica ao leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento, né? E a Bíblia diz aqui que ali também, em Betel, ele levantou um altar, né? Em Betel. Abraão, ele era uma pessoa muito rica. Quando Deus o chamou, não chamou Abraão do meio da pobreza, não tirou Abraão do meio da escassez, não tirou Abraão do deserto. Ele tirou Abraão do sucesso, ele tirou Abraão do conforto e pôs ele no deserto. Abraão caminhou pelo deserto, ouvindo a voz de Deus, atrás de uma terra que ele não sabia onde era, atrás de uma herança que Deus ia dar para ele, mas que ele não sabia a direção, e não sabia como, não sabia quando, e não sabia de que forma. Abraão, ele sai da terra de Ur dos caldeus, e Deus começa a falar com ele. Aqui, Deus fala com ele: Abraão, eu vou dar esta terra aqui para os teus descendentes. Só que Deus estava falando com um homem que não tinha descendentes, com um homem que não tinha filhos, com um homem que estava impossibilitado pela esterilidade da sua mulher. Mas quando ele ouve uma promessa, nós sabemos que Abraão enriqueceu, e enriqueceu de forma poderosa. Nós sabemos que não havia impossibilidades diante de Abraão, porque se ele pisasse numa terra seca, a terra prosperava, a terra brotava, dava frutos, porque aonde Deus está, há frutos. O deserto serviu para Abraão, para que ele pudesse conhecer a Deus, e conhecer o sobrenatural de Deus. Uma vez eu perguntei: Deus, por que o Senhor tirou Abraão de um lugar onde ele estava seguro, de um lugar onde ele estava pleno com sua família? Ele era um homem de família, e o Senhor o coloca no deserto. O Senhor colocou para provar Abraão? Sabe o que Deus me respondeu? Não, eu coloquei ele ali, porque era ele que ia fazer aquele deserto florescer. Era o deserto que precisava dele. Gente, todo mundo conhece a terra que Abraão pisou. O mundo inteiro visita aquela terra. E por que Deus, um dia eu perguntei para Deus, eu sou eu sou daquela, por quê? Acho que eu sou adolescente ainda. Criança ainda, né? Por quê? Falei: Deus, por que o Senhor não veio na Amazônia? Por que o Senhor não veio nas praias do Caribe? Por que o Senhor foi lá naquele fim de mundo lá? Porque é o fim de mundo mesmo, é a curva do fim do mundo. Lá não tem ouro, lá não tem diamante, lá não tem prata. Lá tem água salgada e terra seca. 22 mil metros de terra, 8.332 quilômetros de terra útil, o resto é tudo deserto. Rapaz, e está todas aquelas nações metendo bomba lá, e eles estão resistindo há meses, porque aqueles 8.332 mil metros de terra é governado por homens que receberam de Deus a sabedoria. E olha, você sabe que a batalha de Armagedon vai chegar, em que o mundo inteiro vai lutar com eles e vai dar uma baita guerra, porque eles vão ter condição de resistir o mundo inteiro. 8.332 quilômetros. Deus colocou Abraão lá, para que Abraão tivesse experiências sobrenaturais com Deus, para que Abraão pudesse trazer vida para aquele deserto, e para que todo o planeta Terra
olhasse para aquele cisco de país e dissesse: o que é isso? Aquele cisco de gente do meio do deserto, Deus ensinou. Então eu quero dizer para você, não importa se a tua terra é fértil, não importa se a tua terra é grande, não importa se a tua terra é pequena, se você tiver altar para levantar para Deus e obediência para ouvir sua voz. Quem é o povo mais próspero do mundo? Quem é? Judeu. Quem lidera nos bancos? Judeu. Quem lidera na tecnologia? Judeu. Quem lidera na ciência? Judeu. Quem que tem o maior número como é que é aquele menção de honra pela paz? Nobel da Paz. Israel. Israel lidera tudo. Sabe o que Deus falou? Porque eu preciso tirar tudo do homem para que o homem conheça tudo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você só conhece tudo quando perde tudo. Porque tudo não é o que você tem, tudo é Ele. Aleluia. Não é o lugar. Se Deus quer te abençoar, Ele te abençoa na curva do fim do mundo, no meio do deserto. E sabe o quê? Eles aprenderam agora a dessalinizar a água. Rapaz, tem água para você tomar banho no deserto, à vontade. Eles têm uma cabeça extraordinária, por quê? Porque quando você está no deserto, se você for caminhar na tua força, você morre. Então você tem que aprender a depender de Deus. E eles queriam sabia que eles são exportadores de comida? Gente de Deus, eles exportam banana para todo mundo. E isso me impressionou quando eu perguntei para eles assim, o que são essas estufas? O meu guia era capitão do exército de Israel aposentado, olha que honra. E ele disse, plantação de banana. E eu falei assim, mas vocês não são um país tropical, como é que vocês estão produzindo banana? Nós enganamos ela. Quando elas estão ali dentro da estufa, elas pensam que elas estão num país tropical. E a banana deles é maravilhosa. As frutas em Tel Aviv, nós fomos para uma feira em Tel Aviv, a morango era desse tamanho, sênior, assim, ó. Doce, doce. No deserto, gente. No deserto. Se você está no deserto, se você está enfrentando sequidão, se de repente você desceu o teu nível, era lá de Ur dos Caldeus e agora está no deserto da Judéia, eu quero dizer para você, é porque Deus tem coisa muito maior do que tudo que você possa imaginar. Porque Deus quer te levar a lugares altos. Mas veja bem, quando Abraão chega ali, ele está em Hebrom. Ele está em Siquém. Primeiro altar que ele levanta é em Siquém. Ele se move de Siquém para Betel. Deus lhe deu uma promessa. Deus lhe deu uma promessa. Sabe o que ele fez na hora que ele recebeu a promessa? Levantou um altar para ofertar. Sabe o que tem faltado nos nossos planos, nos nossos projetos e nas nossas promessas? Altar. Cadê o altar? Quem levanta o altar é você. Quem levanta um altar para adorar a Deus sou eu. Quando que eu levanto um altar? Quando eu coloco toda a minha prerrogativa, toda a minha expectativa, toda a minha confiança, toda a minha dependência, e eu venho adorar a Deus, porque quando Deus entrega uma promessa, é porque o que Ele falou já é nosso. Então Abraão, ele está em Siquém, e ele ouviu Deus falar, eu te entregarei essa terra. Ele já chega com toda a certeza que eu tenho na face da terra. As ofertas de Abraão não eram qualquer oferta, era o que ele tinha de melhor, era o que ele tinha de precioso. Ele levanta aquele altar, prepara aquelas pedras e adora o Senhor, porque se Deus disse que os meus descendentes possuirão a terra, é porque eles vão possuir. Mas ele tinha filho? Não. Ele se move para Betel, e lá em Betel ele diz, não, Deus falou, eu vou afirmar mais uma vez aqui,
e levanta um outro altar para dizer, o que Deus falou vai se cumprir. Sabe o que é levantar um altar? Veja bem, Abraão era próspero, sim ou não? Mas a prosperidade de Abraão alcançaria o planeta? Pela força do seu braço? Não. A força de Abraão e a inteligência de Abraão, pela força do seu braço, faria com que essa nação se tornasse quem era? De forma alguma. Mas quando Abraão coloca Deus, e em Deus ele coloca toda a sua expectativa, o que acontece? Tudo que era impossível cai por terra, e Deus pode levar ao destino que prometeu. Falta para nós muitas vezes altares. Deus precisa nos dar a oportunidade de levantar altares. Quantas são as promessas que Deus fez para nós? E Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre. O problema é que a gente quer o cumprimento de Deus na força do nosso braço. E existem coisas que Deus falou para mim que eu não tenho vida para realizar. Existem coisas que Deus mostrou para mim que se eu for no curso natural da vida, eu vou atravessar meus 80 anos. E eu não tenho tempo para fazer. Mas quando o favor de Deus chega, Márcio, quando o favor de Deus chega, quando o favor de Deus chega, quando as portas do favor se abrem, meu querido irmão, aquilo que você ia fazer em 100 anos, você faz em 1. E eu profetizo que há uma aceleração extraordinária da parte de Deus chegando para tempo de milagres. Estou falando para você em nome de Jesus, eu estou declarando para você, porque é exatamente isso que Deus tem dito no meu espírito. Mas essa igreja precisa levantar um altar. No capítulo 13 de Gênesis, no capítulo 13, no verso 14 a 18, 13, deixa eu achar aqui, do 14 ao 18, está lá? O Senhor disse a Abraão, depois que Ló, eu adoro isso, diga depois que Ló, olha para o teu irmão e diga assim, depois que Ló se separou dele. Volta lá que eu não tinha lido tudo. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, daí onde você está, levanta os olhos para o norte, levanta os olhos para o sul, levanta para leste, levanta para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Olha só. O homem era o quê? Sem filho. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Você sabia que muitos de nós que estamos sentados aqui somos descendentes de judeus e não sabemos? Porque houve aquele êxodo que se espalharam pelo mundo por conta da Segunda Guerra, e tem muita gente aí que não sabe quem é. Vá, percorra toda essa terra de alto a baixo. Veja como é que Deus faz. Primeiro Deus mostrou, depois diz para ele o quê? Vai e percorra de um lado para o outro, porque eu darei a você. E então Abraão mudou o acampamento para próximo dos carvalhos de Manre, em Hebrom. O que ele fez? Deus já havia dado para ele aquela terra? Você veja que alguns princípios aqui, preste atenção nos princípios que te levam a ter favor com Deus. Primeiro, lembra que eu falei? Existem pessoas que você tem que deixar embora?
Porque enquanto você estiver do lado de pessoas erradas, Deus não vai mostrar o que Ele tem para você. Enquanto você continuar andando com essas pessoas, Deus vai estar te dando uma noção, mas no momento em que Ló saiu, no momento, às vezes Deus passa tríbulo na gente, porque algumas tem que sair. Amém ou não amém? Então, olha aqui, ó, quando Ló sai, Deus diz, daí aonde você está. Não importa onde você está, onde é que ele estava? No meio do deserto. E ele estava vivendo um momentinho meio que complicado. Porque na hora que Ló sai, Ló não sai para o deserto. Ló sai para as campinas verdejantes. Porque existem pessoas que você pensa que te amam, mas não te ama não. Só quer viver na sombra da tua bênção. Ele era sobrinho. Abraão era tio. Abraão disse, está tendo contenda entre nós, e os meus pastores e os teus. Não tem problema, escolhe o que você quer. Se você amasse teu tio, muito mais velho que você, o que você diria? Ô tio, fica com as colinas que eu vou para cá. Vou caminhar mais longe, vou encontrar um pasto para as minhas ovelhas. Não, eu quero essas colinas lindas, maravilhosas. Sabe onde é que ele foi parar? Toda vez que a gente, meu pai, toda vez que a gente, Jesus do céu, né? Ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Antes da destruição, aquilo era um paraíso. Mas ele achou que estava levando vantagem. E para onde ele foi? Abraão foi para o deserto. Talvez naquele momento o pensamento de Abraão estivesse em Deus, dizendo, Pai, quantas ovelhas, quantas famílias, quantos servos para alimentar. E Deus diz para ele, daí, de onde você está? Talvez houvesse no tio a frustração pela escolha do sobrinho, sim ou não? Daí, da onde você está? Olha para o norte. Filho, olha para o norte. Filho, olha para frente. Filho, olha para trás. Agora percorra a terra. Você sabe que quando você quer conquistar algo, você precisa tocar, percorrer a terra, sentir o cheiro da terra, fazer um test drive na terra, chega na concessionária de cabeça erguida, porque você precisa desse carro, esse carro Deus prometeu para você, é o carro do teu sonho, carro para levar tua família para as férias, chega ali como um milionário e diz, eu quero fazer um test drive. Amém ou não amém? Você precisa sentir o que é. Você quer comprar uma casa? Que jeito que é a casa? A quem Deus já disse, eu te darei tua casa? Levanta a mão. Procura a casa, filho. Quanto tem no banco? R$150. Põe a tua melhor roupa, põe um perfume bem bonito, entra na casa. Olha, eu vou pesquisar outras. Me agradei dessa, mas eu vou pesquisar outra. Percorra a terra e deixe ir aqueles que Deus. Percorra a terra, ande na terra, declare sobre a terra, agradeça por ela, faça um altar de adoração. Será que ele fez um altar naquela montanha, em Hebrom, ou em Siquém, ou em Belém? Por que ele fez aquele altar? Ele não é do tipo do camarada que duvida de Deus. É chamado pai da fé. Será que o altar que ele fez não foi um altar de agradecimento? Porque uma promessa de Deus é tudo. Uma promessa de Deus, minhas crianças, é tudo. Porque Deus o que promete faz. Quantas vezes vocês viram Deus falar comigo quando eu estava nos calabouços da luta?
E tudo aquilo que eu falei, nós estamos vivendo. Porque quando Deus libera uma palavra, nós já temos que adorá-lo. Abraão não fez um sacrifício para ter, Abraão fez um sacrifício porque já tinha. Você está entendendo aí? Olha só, quando Ló se mete em outra confusão, antes dele chegar na confusão maior, que foi lá em Sodoma, ele se mete na confusão, né, que foi sequestrado, e Abraão foi lá para defendê-lo, porque afinal de contas era sobrinho dele, e Abraão que criou ele, então Abraão tinha ele como se fosse um filho, ele foi lá e salvou, tirou ele de lá, lembra disso? Aí o rei de Sodoma, porque toda Sodoma e todo aquele, mais 4, né, nações ali estavam escravas, e Abraão sozinho, ele com os servos dele, venceram os 4 exércitos, destruíram tudo que tinha que destruir, e olha aqui para mim, o rei de Sodoma disse assim, ó, está aqui, ó, pegue os despojos, só queremos a família, só queremos nossos filhos. Abraão olha assim, vocês querem me dar os despojos? Não quero. Para que depois vocês digam que o rei de Sodoma me enriqueceu? Não, eu já sou rico. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Amém? Ele não quis os despojos e era muita coisa. Era muita coisa. Ele não quis. Olha, até hoje, não dá para contar a riqueza de Abraão. Porque se você pegar cada filho de Abraão e computar quanto eles têm em ouro, prata, diamantes, riquezas, bom nome, não tem como. Por que você acha que destruíram eles na Segunda Guerra? Porque eles mandavam naquele tempo. Em 40 e poucos anos se levantaram e estão mandando de novo. Sabe o que? Levanta a tua mão aí. Ai, quero profetizar sobre você. A bênção de Abraão já foi liberada para a igreja. Aleluia. A igreja precisa entender a mente de Abraão. E não fazer para ter, fazer porque tem. Olha os cubanos. Eu sei que vocês perderam fazenda, empresas, vocês chegaram nessa nação. Mas eu quero dizer para vocês, estão compreendendo? Levanta a mão. Que Deus vai restituir 10 vezes mais do que vocês tinham em Cuba. Deus trouxe vocês aqui para prosperar vocês. Abraão levanta aquele altar, né? Esse é o terceiro altar que Abraão levanta, mas ele levanta um outro altar. Gênesis capítulo 22, versículo de número 12. Nessa altura ele já tem seu filho, a promessa da mulher estéril dar à luz já se cumpriu, e aí Deus que lhe prometeu terras, riquezas, prosperidade, olha, tudo que você vê, e tudo que você pisar é teu, tua descendência será como as areias, será como as estrelas. Aí Deus chega e diz para ele, olha aqui, faça um altar. Agora Deus pede. Os outros altares ele fez, mas esse altar Deus pediu. 3 altares Abraão levantou ao Senhor, e um altar Deus pediu a Abraão. Abraão, passei a vida inteira te chamando, vamos parafrasear. A vida inteira eu prometi para você que a tua descendência será poderosa na terra. A vida inteira disse para você que você iria, teus descendentes possuirão a terra. Mas agora eu quero que você pegue. Quem está entendendo? O teu filho. O que eu te prometi, te dei. Diga 3 altares. Abraão fez espontaneamente.
mais um, o pai pediu. Seu Isaque. Abraão nem fala com a Sara. Falaria com ela? Fosse pegar a criança para levar para sacrificar? Ele nem diz para ela, ele só diz, vamos adorar. Não é verdade? Ele nem levou um carneirinho reserva. Ele poderia ter levado, né? Vou levar uma ovelhinha, se Deus mudar de ideia. Ele não levou. Foi ele e o menino e mais os servos. Quando estava chegando perto do lugar do sacrifício, o garoto perguntou, pai, eu estou vendo a lenha. Por que eles carregaram lenha? Porque lá não tem árvore, entendeu? Então tinha que levar lenha. Você quer fazer fogo? Tem que levar lenha, porque você não vai encontrar uma árvore para você cortar, para você queimar. Então eles andaram e andaram até o Monte Moriá. Sabe onde é que é o Monte Moriá? Aonde tem aquela igreja dourada, que está ali os muçulmanos. Ali é o lugar do templo de Salomão, o lugar onde Abraão levou Isaque para ser sacrificado. E vai ser reconstruído um templo ali. Então ele vai e o menino diz, papai, eu estou vendo aqui o cutelo, papai, eu estou vendo aqui a lenha. Mas aonde está o cordeiro? Veio a frase mais linda do mundo. O Senhor proverá. Deus provê tudo. E aí ele diz aos seus servos, né? Porque se ele levasse os servos, por que ele não levou os servos para cima? Será que os servos deixariam ele matar o filho? Fiquem aqui. Eu e o meu milagre subiremos para adorar. Ninguém, que primeiro não levanta altares de adoração voluntários, vai chegar nesse nível. Quantos altares voluntários você tem levantado? De gratidão pelas promessas. Aí chega o momento em que Deus leva Abraão àquele altar. E ele vai, gente de Deus. Eu não consigo imaginar como estavam os batimentos cardíacos de Abraão. Eu não consigo imaginar como estava ofegante a respiração dele. Milhões de coisas naquela caminhada do deserto passaram pela sua cabeça. Mas ele deita, amarra e levanta o cutelo. E aí vem, não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Para frente, pode pôr para mim, por favor? Para frente. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou a mim, o seu filho, o seu único filho. Bota para frente. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso com chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar, o Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo lhe chamou do céu e disse, Abraão, e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negado o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei a tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e as areias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. E por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Estamos há uma semana, literalmente, de levantarmos um altar. Eu não sei se você vai levantar um altar, ou se Deus vai pedir um altar.
Existem algumas pessoas a quem Deus vai conversar com você. E talvez alguém tenha que entregar o seu Isaac. Mas seja o que Deus te pedir, preste atenção. Ou seja, Deus não me pediu nada, não falou comigo. Mas eu quero honrar a meu Deus pela promessa. Eu quero adorar a meu Deus pela promessa. Porque eu entendo, e eu não entendo agora. Eu sempre entendi que eu sou vitoriosa, que eu sou vencedora. Eu sempre entendi o que Deus vai fazer. Nunca ninguém viu eu baixar minha cabeça quando todo mundo dizia, fecha, pare. Eu dizia, um dia Deus vai honrar, porque Ele falou que era para mim fazer, e eu estou fazendo. Acabamos de ganhar 100 mil reais aqui. Já ganhamos 100 mil reais do deputado, de um deputado também que deu lá para casa, Manai. O recurso, o Gilson de Souza, ano passado, nos deu, daqui a alguns dias nós vamos ter um carro zero na Manai. Um outro deputado também já liberou um carro zero para o Jeremias. Ano que vem, Jeremias vai andar de rodinha. E nós vamos fazer E esse mês, Márcio, teve tanta luta que eu fazia rima para conseguir comida para os meus meninos. Você que tem um bom coração, me traga 1 quilo de feijão. Estenda a tua mão e traga trigo, porque senão não terão pão. E eu fazia isso todos os dias, e às vezes eu tinha que ir com todas... Por 2 anos foi meu salário inteiro para manter os meninos. Essa semana, minha gente, nós servimos a 3 comunidades com alimento. Vieram buscar, porque nós estamos transbordando. Aleluia! Vieram os meninos parar aqui, o Beto separando as coisas para eles poderem levar, porque Deus tem nos dado em abundância. Em abundância. E eu tenho a certeza que nós vamos poder ajudar muitas comunidades terapêuticas, não é só no Curitiba, não é só no Paraná. O meu sonho é ajudar no Brasil inteiro, a eles entenderem o que Deus me fez entender e ver. Porque o que Deus dá para a gente não é para nós, é para que a gente se manifeste em muitos lugares. Então, eu quero dizer para você, não importa como você esteja, não declare que você está derrotado. Não declare que você não vai conseguir. Ainda que todo mundo te chame de louco, seja para você, tua loucura, um elogio. Porque todo servo de Deus, para poder fazer o que Ele manda, tem que ser louco. Você acha que é loucura só eu enfrentar 23, 24 homens para dar de comer todo dia sem 1 centavo de dinheiro e morar sozinha com eles? 1 ano e 6 meses, de segunda a sexta-feira, eu ficava sozinha. E era eu que coordenava. Né, Flavinha? Flavinha era desse tempo, né, Flavinha? Quem lavava roupa, Flávio? Quem fazia comida? Que hora que eu ia dormir? Que hora que eu levantava? O que a gente pegava às vezes para comprar as coisas? Moedinha, moedinha. Mas aquilo que Deus diz que vai fazer, o processo você passa, mas levante altares. Quantos altares eu levantei? Quantos altares eu levantei? E vou continuar levantando muitos altares, porque
Porque eu sou grata. Grata pelo que eu tenho? Manifesto? Não, eu sou grata pela promessa do que vai se manifestar. Eu não quero que você venha domingo que vem aqui para um culto comum de Santa Ceia. Porque não vai ser um culto comum de Santa Ceia. Sabe o que significa o número 12? Quem sabe o que significa o número 12? Número 12 é governo. Eu vou arrumar as 12 pedras aqui. Eu vou colocar aqui 12 pedras, porque quando Israel levantava o altar, levantava com 12 pedras, que representava uma nação que nasceu para... Israel está governando? Sim. A igreja também vai ter que governar. Primeira coisa que nós temos que governar, as nossas emoções. A nossa limitação e o nosso medo. Porque Jesus vai falar com vocês essa semana. E algo de valor será trazido. O quê? Não sei. Eu já levantei meu altar em agosto e vou levantar outro. Em agosto eu dei meu carro, minhas joias. Que coisa top que eu fiz. Dei aliança de casamento. Quando eu fui lá visitar meu pai espiritual, falei, Senhor, aqui eu vou levantar um altar de gratidão por aquilo que o Senhor vai fazer. Não dei o carro lá. Quando eu cheguei aqui, eu entreguei para quem Deus me mostrou. Não existe avanço se nós não governarmos o que nos governa. Existe uma coisa que nos governa de forma inconsciente, que é o dinheiro. Porque ele diz para nós o que a gente pode e também diz para nós o que a gente não pode. E quando você o entrega na presença de Deus, quando você o deposita como oferta de gratidão a Deus, Deus vai tirar você da falência. Porque não se trata de você. Se trata do fogo que vem sobre um altar de um adorador. Você pode estar falido. Você pode estar sendo envergonhado. Mas se não te faltar altar, é só um tempo aonde o tríbulo passa para te purificar, aonde a glória de Deus se manifesta, porque o que eu te prometi, eu já fiz, já está consumado, já está feito. Amém ou não amém? Eu quero que me tragam para mim, por favor, os papéis para o projeto de vida. Aonde estão? Servidores. E eu quero que você feche os teus olhos um pouquinho. Oh Deus. Muitas pessoas não estão aqui. Que pena. Mas louvado seja o nome do Senhor por você estar aqui. Sabe que a bênção de Deus é para todos. Como Deus queria poder fazer com todos e em todos.
Mas tem gente que pensa que Deus precisa, que Deus está interessado naquilo que nós temos. Não, Deus não está interessado no que você tem, meu filho. Deus está interessado em dar para você o que você tem de direito e que precisa ser acessado em um altar. Em um altar. Deus mantém o seu reino em meio a desertos, em meio a ventos, em meio a fogo, em meio a tempestades temporais. Ele mantém, Ele é Deus. Mas quando nós entendemos que precisamos sair da limitação, que precisamos sair do lugar onde nós somos governados por impossibilidades, por medos, por barreiras. Ai, ai, ai. E quando a gente vem e diz, Senhor, se o Senhor disse, Senhor, se o Senhor falou, ó Deus, que aquele que crê em Ti comerá o bem dessa terra, Senhor. Se o Senhor disse que nós somos cabeça, não cauda, Senhor. Se o Senhor falou, meu Pai, se o Senhor falou, Senhor, eu quero Te adorar, porque a Tua palavra é mais preciosa do que o ouro mais puro. Tua palavra é mais preciosa do que o ar que eu respiro, porque a Tua palavra, ela vai cumprir, ela vai se manifestar. Senhor, eu quero que nesse dia, papai, agora mesmo, Pai, oh meu Deus, eu preciso que o Senhor se manifeste no meio deles. Oh Senhor, eu conheço e eu sei, e eu vivo isso todos os dias, mas tem muitas pessoas que não conseguem ver. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu preciso da Tua ajuda, para que eles entendam, para que eles compreendam, porque eu sei que não depende do governo de uma nação, a nossa prosperidade depende do reino de Deus. Eu sei que o Senhor Deus quer, ó Pai, levantar, ó Deus eterno, homens e mulheres de influência, que o Senhor quer levantar pessoas que tenham intimidades, mas o Senhor não levanta ninguém que não tenha primeiro levantado um altar para Ti, ó Pai. Ah, Jesus, talvez é verdade que o Senhor venha pedir para nós algo muito precioso, algo muito caro. Talvez seja o nosso Isaac, Senhor. Mas o Senhor deu a Abraão centenas e milhares de homens poderosos nascendo de dentro daquele Isaac. Algo vai se passar nessa semana. Algo tão grande vai acontecer nessa semana. Algo tão poderoso Deus vai desatar sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Pode acreditar no que eu estou falando, porque eu sou profeta de Deus. O tempo de escassez acabou.